sua pergunta. O pastor responde. Que a paz do Senhor esteja com todos os internautas que estão conosco. Vamos então agora à primeira pergunta. Essa pergunta vem de Devair, do Rio de Janeiro. Ele nos perguntou o seguinte: assistir a sua pregação, portando-se ao texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 20, onde o profeta fala que os idólatras são como meretriz despudorada. O Senhor traduziu a expressão meretriz despudorada por palavras de baixo calão, que não devem ser ditas em público e mais ainda nos meios de comunicação. Fica aqui minha reprovação. Devair. Meu prezado Devair, eu fico agradecido da sua presença aqui agora, fazendo a sua pergunta, e até com um gesto de reprovação, eu recebo a sua palavra, mas não concordo com a reprovação. Vou lhe dizer por que não concordo. Aquilo que está na Bíblia, doa a quem doer, custe o que custar. Nós não só estamos autorizados a falar, como ainda nós somos obrigados a falar. Paulo, ele diz assim, que a pregação que ele faz não é só a vontade dele, mas ai de mim, diz ele, se eu não pregasse. Paulo diz, ai de mim se eu não pregasse. Ai de mim se eu não obedecesse o ide de Cristo. Ide e pregai a todos os povos a boa nova do Evangelho. Então é uma obrigação minha, meu querido Devair, de pregar. É uma obrigação minha de falar a palavra de Deus. É obrigação minha de ensinar a palavra de Deus quando o Espírito Santo me orienta e me manda pregar. Agora, como eu devo pregar? Esconder da Bíblia, esconder do povo as coisas que estão na Bíblia, só porque é uma palavra dura, só porque é uma palavra que para alguns não soa bem, só porque é um fato ruim, só porque é um fato que não se deve seguir. Por exemplo, por que é que Deus registrou na Bíblia? Por que é que Deus registrou na Bíblia a atitude danosa de Davi, que era o rei Davi, o escolhido por Deus para um posto especial na nação judaica? Por que é que Deus registra na Escritura Sagrada, por exemplo, o adultério de Davi? Por que é que Deus registra na Escritura Sagrada o assassinato que Davi fez do seu general Urias? Por que é que Deus registra esses fatos? Por que é que Deus registra Abel matando Caim? Por que é que Deus registra tudo isso? Para que nos sirva de modelo, para que nos sirva de repreensão, para que nos sirva de apelo a nós buscarmos a verdade. Quando eu fiz referência ao livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 20, eu estava dizendo que Ezequiel é um profeta duro de boca. Ele fala com muita crueza, ele fala a verdade com muita convicção, e ele não mede palavras para falar. Você pega esse capítulo 16, eu só falei isso aqui, mas se você ler o capítulo 16 inteiro, você vê que ele fala muitas coisas com gravidade, e fala assim com bastante força de palavra, sem medir nenhuma palavra, ele fala. Ora, se está na Bíblia, se o profeta disse, eu estou autorizado a dizer também. Se o profeta falou, eu estou autorizado a falar também. Agora, se o profeta falou de uma e que foi traduzida para dar um aspecto mais modesto, mais terno, né, mais ameno, eu não sou obrigado a seguir o aspecto ameno. Eu vou traduzir aquilo que na minha linguagem representa a gravidade da acusação que ele fez. Então por isso eu traduzi a palavra meretriz descarada, despudorada, aliás, meretriz despudorada. Olha só que frase mais difícil, que palavreado mais difícil. Não só eu traduzi meretriz despudorada na linguagem comum do povo, puta sem vergonha. Acabou, eu só fiz a tradução. Mas quem falou não fui eu, quem falou foi o profeta. E quem falou para o profeta também não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus que falou para ele. Então nós estamos trazendo a linguagem que não é minha, nem do profeta, é a linguagem do Espírito Santo de Deus, que manda falar assim.
Por que manda falar assim? Porque o desagrado de Deus contra a idolatria é de tal monta, é de tal forma, que no Antigo Testamento Deus mandava matar o idólatra. Deus mandava quebrar tudo quanto é imagem, tudo quanto é altar. Deus mandava quebrar tudo. Deus destruiu nações inteiras por serem idólatras. Deus acabou com nações inteiras porque eram idólatras. O pecado da idolatria é a raiz de todo o pecado. Porque quando você deixa de adorar a Deus e passa a adorar as criaturas, você passa a admitir na sua vida todo tipo de pecado. Se você for à Epístola aos Romanos, no capítulo 1, você vai ver que Paulo diz que a idolatria é a raiz de todos os pecados. Todos os pecados estão na raiz da idolatria. Por exemplo, o pecado da impureza. Da impureza. O José com a Maria, né? Não é aqui da Escritura. O Zezinho aí com a Marinha aí. Eles cometem um pecado de impureza. Por quê? Porque um e outro abandonaram a visão de Deus e passaram a se idolatrar um ao outro. Tanto é que nessas juras de amor, eu te adoro, meu bem. O outro dia eu também te adoro. Quer dizer, a adoração é só de Deus, meu filho. Então, toda vez que a pessoa larga a visão de Deus, a adoração de Deus, a prostração diante de Deus e se prostra diante de outra coisa, isso é idolatria. Eu critico muito a idolatria da Igreja Católica com referência às imagens, e é uma forma de idolatria, mas a idolatria é muito maior do que isso. A idolatria é com os fãs diante dos seus ídolos artistas, do jogador, o ídolo jogador de futebol. São os ídolos que a gente constrói na nossa vida. Às vezes a própria esposa, o próprio esposo, que são colocados no lugar de Deus. A pessoa não tem outra visão, não tem outra vista, a não ser aquela pessoa, a não ser aquilo. Isso é idolatria. E Deus sabe que a idolatria é o afastamento dele. É quando a pessoa toma e se afasta dele de tal forma que perde as graças, perde a aliança que Deus tem para conosco. Então, meu querido Devair, eu não falei da minha boca, eu traduzi aquilo que o Espírito Santo falou para o profeta Ezequiel, que quando o tradutor foi traduzir, usou palavras amenas, e que eu achei que não devia usar palavras amenas não, porque a verdade é esta. Nós temos de deixar de passar a mãozinha na cabeça de todo mundo. Ontem uma pessoa me ligou e disse assim: eu tenho um filho que está me dando um trabalho muito grande, e eu repreendo muito ele, e ele deixou um bilhete para mim, porque eu sou evangélica. Ele deixou um bilhete para mim a respeito do amor, que Paulo disse que o amor é tolerante, que o amor é tolerante. Mas preste atenção, quando Paulo falou da tolerância no amor, é outra coisa completamente diferente. Você não ama sendo tolerante no erro. Você não ama a pessoa se você for tolerante no erro dele. Se você for tolerante no erro dele, você não tem amor por ele. Você não tem amor por ele. Você só é tolerante no amor quando você procura tirá-lo do erro, quando você procura chamá-lo para perto de Jesus, quando você tolera as pequenas faltas. Agora, você ser tolerante com o erro, não, meu filho, eu te amo, por isso eu sou tolerante. Por isso, meu filho, você pode trazer aqui o casal de homossexual aqui para a nossa casa, que eu vou arrumar a cama, vou botar lençol novo, etc. Isso é tolerância perniciosa. Isso não é tolerância, isso é pecado. Isso é conivência. Quando você, a guisa do amor, você tolera o pecado, você não é tolerante no amor, você é conivente no pecado. Vou repetir. Quando você tolera o pecado na vida dos seus, você não é tolerante no amor, você é conivente no pecado, e você incide nas mesmas penas. Incide nas mesmas penas. Eu sempre gosto de lembrar os ensinamentos da minha mãe. Então, minha mãe contava uma historinha, que um dia um ladrão foi condenado à morte. Só pode ser a historinha da minha mãe mesmo, porque hoje ninguém é mais condenado à morte. Ladrão rouba à vontade, e se for de colarinho branco, então rouba à vontade, não acontece nada. Então ela disse que o ladrão foi condenado à morte, e quando ele estava com a corda no pescoço, na forca, ele perguntaram a ele: qual é o seu último desejo? Ele disse: eu quero que a minha mãe venha aqui, que eu quero dar um beijo nela. Aí trouxeram a mãezinha querida e botaram na frente dele. Ele, com as mãos atadas, com a corda no pescoço, ele chegou no rosto da mãe. Em vez de dar um beijo, ele deu uma dentada e arrancou um pedaço da cara da mãe. Aquilo foi um susto para todo mundo. E ele disse para a mãe: mãe, eu estou aqui por sua causa.
Porque se a senhora me tivesse repreendido no primeiro dia que eu errei, na primeira hora que eu errei, eu não teria errado mais. Mas a senhora foi tolerante comigo. A senhora passou a mãozinha na minha cabeça. A senhora não me repreendeu e hoje estou morrendo porque a senhora foi tolerante comigo. Talvez aquela mãezinha tivesse dito: não, mas eu te amei tanto, meu filho, que eu fui tolerante. Então eu repito, a tolerância, a guisa de amor no pecado, não é amor, é conivência com o pecado. Por isso, meu filho, não se abespinhe não, porque eu usei palavras duras, porque Jesus também usou palavras duras. Hipócrita, túmulo caiado, né? Ele, ai de vós, quer dizer, Jesus não mediu palavras também para falar as coisas erradas. Raça de víboras. Raça de víboras, né? Ele não tinha papa na língua também não, né? Mas eu não estou xingando da minha palavra, eu estou repetindo a palavra que está na Bíblia. Numa tradução talvez um pouco mais picante, mas é uma tradução verdadeira. Volte sempre, meu querido Evair, viu? Obrigado pela sua repreensão. Nesse ato eu não aceito, mas aceito qualquer repreensão onde eu estiver errado. Eu volto atrás, eu peço perdão e eu corrijo. Nesta, felizmente, eu não estou errado, por isso eu continuo adotando o Ezequiel e dizendo aqui para todo mundo: o idólatra, como diz Ezequiel, faz coisas próprias de meretriz despudorada, de puta sem vergonha. É igual chamar um mensalão de mesadinha, né? Coitadinhos dele, lembra como é que é? Hoje eu estava vendo um professor que só pegou 20 mil, né? Judiação, só pegou 20 mil, os outros pegaram milhões, e o coitadinho foi lá. Mas aí a piada do jornal diz assim: professor é mal pago até no mensalão, até na hora do crime ele é mal pago. Volte sempre, Demair, que Deus te abençoe.